ninguém é eterno, né? E o empresário também precisa pensar na sucessão, como que vai ser depois, né, que ele partir dessa terra, né? Ninguém é eterno nessa terra. Então, vamos falar com uma pessoa aqui especialista em sucessões aí patrimoniais, aí nesse planejamento todo que é importante para todos nós, mas para o empresário tem alguns pontos específicos, né? Vamos falar com a Patrícia Araújo. Esse é o Conteador Podcast, aqui é o Ciro Maldonado. Vamos lá. E aí, Patrícia, se Bom apresenta aí pra dia. gente. Bom dia, Ciro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer aí participar do seu podcast e a Prazer gente é nosso. levantar um assunto tão importante que eu venho percebendo que muitas pessoas não se dão conta, que é sobre o planejamento sucessório. E a pandemia, ela trouxe isso pra gente de uma forma latente, que sim, nós precisamos aí nos planejar. Acredito que você também, dentro aí, né, da sua trajetória, também viu grandes problemas aí dos seus clientes, empresários, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto hoje. Isso mesmo, Patrícia. E em específico, né, para quem é empresário, né, que é o público-alvo nosso aqui, qual tipo de alternativa que você tem, né, para tem, tem para autônomo, tem para empresário, empresinha pequena, empresa grande, como que funciona aí o trabalho? Maravilha. Hoje eu trabalho no mercado securitário, então eu tenho uma franquia hoje de uma das maiores multinacionais brasileiras. Então, Pode hoje falar o nome, tá? Não tem pode problema. falar o nome? Então, eu sou uma corretora da Prudential do Brasil, então tenho uma franquia da Prudential. E hoje eu deparo assim com proteção, com o seguro de vida, a gente consegue fazer várias ferramentas, né? Não só para pessoa jurídica, como para pessoa física, para aquela pessoa autônoma, aquele MEI, né, que tem uma empresa menor. Então, a gente vai entender a necessidade dessa pessoa e a gente vai entender quais são os riscos e dentro desses riscos a gente vai criar estratégias de proteção. Então, a gente vai desenhar esse planejamento, né? Hoje, como a gente vai falar muito de planejamento sucessório, isso precisa ser feito com uma equipe. Então, a gente precisa de uma equipe de um contador, no caso, a gente precisa do seu trabalho, que vai entrar todo com a parte fiscal, com a parte contábil. A gente precisa também de uma parte jurídica, que vai falar da parte legal, né, de legislação, e também a parte da proteção. Então, quando a gente está falando de um produto um pouco, né, de um projeto um pouco maior, então a gente vai contar aí com um time, né, com esses 3 tipos de profissionais. Quando a gente já tem uma empresa menor, onde já não tem sócio, onde é um autônomo, por exemplo, Patrícia, eu sou dono de uma padaria, sou sócio único, ou eu sou um médico e trabalho de forma autônoma, a gente vai criar uma proteção ali da renda. Então, ou seja, é um trabalho 100% personalizado. Então, dentro dessa ferramenta, a gente vai ter diversas estratégias. Você não tem uma caixinha com um produtinho ali fechado, né? É caso a caso você analisa e aí faz ali o planejamento, né? Vê se tem necessidade de outros profissionais envolvidos ali, né? Exatamente. Então, por isso que é um trabalho de grande responsabilidade. Então, precisa ser uma pessoa que é credenciada na SUSEP, que tem ali um conhecimento de planejamento, né, com gestão de risco. Então, hoje eu sou especialista só em seguro de vida. Então, não trabalho com nenhum outro tipo de ferramenta de seguro, como casa, carro, imóvel. Então, o meu foco é vida. E aí, dentro disso, eu acabo me especializando e conseguindo, né, entender essa dor, né, que é o nome do seu podcast. A gente entende essa dor e a gente vai lá e coloca esse curativo, fecha essa janela, né, essa torneirinha aí que pode ter um vazamento, para não causar uma dor de cabeça futura ali para ou para um empresário ou para um autônomo, e aí a gente cria essa estratégia. Uhum. Como a gente falou nos outros podcasts aqui, tem que ter pessoas especializadas em cada área para desenvolver um trabalho legal, né? Porque não adianta fazer sozinho, né? Às vezes você resolve, você dá por orientação errada, alguma coisa assim, o cliente pode acabar sendo prejudicado, né? Então o ideal é ter mesmo parceiros ali para fazer toda, cada pedacinho do processo todo, né? Isso, claro, como você falou, nas grandes situações aí, né? Exato. Uma coisa mais simples, o próprio seguro já vai dar conta, né? Exato. E o foco é não ser generalista, né? Aquela pessoa que fala, eu entendo de contabilidade, eu entendo de direito, eu entendo disso, ela acaba não entendendo de nada, né? Aham. Aquele que fala que é bom em tudo, acaba. Então você precisa se especializar. Então, muitas vezes a gente vai precisar, né, de um profissional assim como você para cuidar dessa parte contábil, para ajudar nessa questão e também, né, como advogado, mas
como você disse, então isso vai depender muito da estrutura, Uhum. né, do projeto que a gente vai realizar para essa pessoa, usando sempre a ética, né, e a empatia, fazendo sempre o melhor dentro de princípios, de valores para o foco do cliente. E caso a caso, né? Exato. Você falou até dentro da tua própria área, né? Você trabalha com o seguro de vida, né? Então, aqueles outros, né? Carro, imóvel, isso daí tudo você acaba passando para outros parceiros, imagino, né? Exatamente, passo para amigos que trabalham nessa área de focos de veículo ou de imóvel, porque como eu te disse, se a gente cuida de tudo, a gente se torna um generalista. Uhum. Então eu acabo não focando naquilo que é importante. Então hoje o nosso foco vai ser dentro do seguro de vida, criar várias estratégias aí de proteção para qualquer tipo de pessoa, sendo jurídica ou pessoa física. Certo. Antes de detalhar, né, de eu começar a jogar minhas curiosidades aí sobre isso daí, você fala um pouquinho de como você entrou nessa área, né, como você resolveu empreender. Bacana. Bom, empreender, eu vou falar pra você que eu trabalho com isso desde 7 anos de vida, né? Quando eu tinha 7 anos, a minha irmã fazia roupas pra Barbie, né? Ela desenhava, cortava e ela costurava e nós vendíamos para os nossos amiguinhos da escola. Hoje já Já tinha ali a nossa começou própria. cedo, hein? E eu sempre gostei. E por uma, sei lá, uma decisão da vida, às vezes a gente não toma decisões corretas, eu prestei um concurso público na cidade de Mauá e passei. Uhum. E aí eu fui funcionária pública, mas não estava feliz porque eu sempre gostei dessa forma dinâmica de trabalhar e tudo mais. E aí eu conheci a Prudential em 2016, né? E participei ali como se fosse uma palestra para você conhecer o trabalho. Conheci através de um vídeo chamado Love Card, onde um pai deixou um legado para o filho. Eu falei, caramba, além de ser uma forma de empreender, eu vai ter o meu próprio negócio e eu vou estar fazendo algo muito bacana e ajudando as pessoas. Eu exonerei meu cargo público e aí foi onde eu comecei aí a minha carreira, né, como empreendedora, onde eu comprei a minha franquia da Prudential em 2016. Então, justamente agora em julho, a gente está falando bem nesse mês, eu completo 9 anos aí em campo, trabalhando. Então, hoje eu tenho mais de 900 apólices sob gestão, já paguei mais de 4 milhões de benefício. Então, foi assim que começou a minha trajetória, exonerando o cargo público. Meu pai quase me deserta. Como assim, Patrícia, vai abrir mão de estabilidade? E assim, eu falo que é uma das decisões, melhores decisões que eu tomei da minha vida, né? Então, como tudo, né? O empresário, ele tem ali aquela flexibilidade. Hoje eu tenho uma liberdade de território, mas claro que tem algumas dores que a gente vai falar depois sobre isso, né? Uhum. Mas a gente acaba trabalhando um pouquinho mais e tudo mais, mas o que me chama atenção é essa forma de liberdade, né? Tanto de território quanto essa liberdade também de trabalhar. Perfeito. Show de bola. Isso aí acho que uma das principais coisas que o empreendedor pensa é essa liberdade, né? De ter o seu horário, né? Ter as suas decisões ali. Mas a gente acaba fazendo, sei lá, a gente faz isso com uma certa ilusão, né? Depois, quando a gente tá ali no campo de batalha, a gente vê que tem algumas coisas que acabam pesando um pouco mais, né? Você falou da carga horária, por exemplo, né? Sim. Mas aqui também, às vezes, você não percebe, né? Pelo menos comigo acontece isso, né? Eu tô trabalhando lá tal e, de repente, se eu não me policiar, eu passei muito do que seria um horário comercial ali, uma coisa assim, né? Sim. Isso geralmente acontece quando a gente ama o que faz, Sim. né? E a gente não Você tá chama ali, de trabalho. você faz ali umas 12, 13, 15 horas. Você tá Muito mais fazendo consegue assim. ter. Exatamente isso, mas é maravilhoso que você consegue, né, fazer a dinâmica do seu dia, né? Um exemplo ontem, por exemplo, meu filho foi para colônia de férias, não no horário que ele está acostumado a ir, foi mais tarde, então eu consigo Aham. remanejar ali o meu horário, né? Então, isso também é muito bom, né, na parte de empreender. Sim, não, isso aí é sensacional, né? Sim. Ontem na reunião que a gente teve lá com o pessoal lá da advocacia lá, você viu que de repente meu filhote entrou no meio da reunião, né? No secretário lá, Sim, o estagiário. estagiário.
É um barato. Isso aí acontece direto. Antes eu ficava constrangido, meu, o menino tá me chamando aqui do lado, agora eu não tô nem aí. Acontece, mandar áudio e que a criança faz parte. Agora a gente vive no Aham, mundo, né, do home office e querendo ou não, isso é muito bom a gente ter essa flexibilidade para poder também acompanhar os nossos filhos e aham. crescer, né, ver eles crescendo junto. Então isso é muito bacana. Sim. Aí ficou natural, né? Depois da pandemia, isso daí ficou tudo natural, né? Ninguém liga se você tá conversando e entra uma criança no meio da reunião. Isso aí Exatamente. já, já faz parte já da rotina, né? E aí, em relação a, ao seguro, né? Vamos entrando já nessa parte aí da técnica mesmo, né? Sim. Como que, como que se dá? E qual que é a vantagem, né, do empresário já pensar nessas questões aí? Porque você falou seguro de vida, né? Sim. Aí a gente está falando de empresa, né? Fala pra gente aí o que vai conectar uma coisa na outra aí. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de algo que poucas pessoas ouviram falar, que é o seguro de pessoa-chave. Então, Patrícia, o que que é um seguro de pessoa-chave? Então, eu tenho ali um colaborador dentro da minha empresa, um diretor, né? Ou até mesmo um CEO, que não é o dono da empresa, mas ele está ali como presidente e ele representa uma grande parte ali, né, do meu faturamento, ele que faz o negócio girar. E como que seria, né, se essa pessoa hoje ela ficasse acamada, perdesse autonomia, invalidasse ou até viesse a voltar, né, morrer? E aí, o que que acontece? Como que a empresa vai colocar um funcionário, a gente sabe que ninguém é insubstituível, mas a gente sabe que para treinar uma pessoa no nível, às vezes, de um diretor que você tem, não é fácil, né? Então, isso vai acarretar no faturamento da empresa. E a gente sabe que não tem como a gente faturar X no mês e, de repente, do nada a gente faturar menos. Por quê? Porque as despesas são as mesmas, né? O imposto que a gente vai pagar esse mês é referente ao faturamento do mês passado. Então, ou seja, vai existir, né, essas despesas. Então, a gente cria um seguro de pessoa-chave. Então, a gente vai entender o quanto que essa empresa precisa se ela perder esse funcionário, ou por uma invalidez, ou até mesmo por uma ausência, né? Por conta de um falecimento. Então, a gente vai entender. E o CNPJ, ele vai receber essa indenização. Não vai ser uma pessoa física, vai ser o CNPJ. Então, esse valor da indenização vai ser o tempo necessário que a empresa precisa, ou para treinar uma outra pessoa, né? Ou pagar uma luva, contratar um outro profissional para trazer aqui para a empresa dele, ou até mesmo para custear essa perda até ela conseguir ali recuperar. Então, é um seguro que é pouco falado, mas que é muito importante e que pode evitar uma falência ou até mesmo empréstimos, juros, multas que o empresário ele pode sofrer aí, né, ao longo da trajetória. Porque, querendo ou não, a única certeza que a gente tem, né, Ciro, que um dia a gente vai partir. Nasce um CPF, também nasce ali uma certidão de óbito. A gente só espera que a gente vive pelo menos aí 80, 90 até 100 anos, Uhum. né? Não, é isso aí. Então, é um seguro que ele é da empresa, mas está atrelado à vida daquele profissional ali, né? Exato. É, e assim, o tempo, né? Como que funciona? Porque a empresa, ela perde aquela pessoa, né? Não, perde de algumas formas, né? Sim. Como você falou, pode ficar acamado, de repente, alguma coisa assim. É, como que funciona a questão do tempo, né? Na contratação mesmo a empresa determina, olha, eu queria que fosse algo que me cobrisse de repente por um ano ali. Como que é calculado isso? Como que funciona? Justamente isso. Na A gente vai, contratação a mesmo? gente vai ter a ajuda do contador da empresa, porque esse seguro vai precisar ser colocado, né, no contrato social. Então, aí já começa a entrar as parcerias, né? Uhum, Então, a gente precisa de um profissional, um contador, a gente precisa de um jurídico e a gente precisa aqui da Patrícia para fazer essa parte aí da blindagem. Então, a gente vai entender através de estudos, né, o quanto que é o faturamento, o quanto que essa pessoa traz de cliente. Então, a gente vai desenhar um número que fica confortável e a gente vai colocar isso no capital segurado. O que é capital segurado? O valor da indenização que a certo. empresa vai receber, né? Acontecendo isso, né, eu vou ser acionado, a gente vai abrir um sinistro por lei, a SUSEP ela exige que qualquer seguradora abrir o sinistro, ela precisa dentro de 30 dias ali dar uma posição se tem alguma pendência de documentação ou pagar o benefício, né? Uhum, Aqui dentro da seguradora a gente consegue ter um prazo em média, porque vai depender cada caso, né? Em média ali de 72 horas, então, ou seja, é a seguradora que mais paga
rápido, né, o pagamento do benefício, e aí dá essa liquidez até 30 dias para o empresário. Então, assim, é surreal. Então, o próprio CNPJ já recebe, né, esse valor. Então, a gente coloca esse funcionário como segurado, a PJ como responsável do pagamento e ela como beneficiário dessa apólice, Legal, legal. tá? E aí a questão do tempo, né? Essa questão aí acaba sendo personalizada também, né? Porque vai Exato. depender de, como você falou, de repente, quanto que esse cara, é, quanto vem dele, né? Quanto o trabalho dele pesa no faturamento. Então aí Sim. é caso a caso também, né? Caso a caso. E também tem que depende muito do apetite financeiro da empresa, o quanto ela está disposta a investir nessa proteção. Uhum. Então, às vezes a gente tem um melhor cenário ali, sei lá, blindar 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, mas às vezes esse valor, né, mensal ou anual para a empresa pagar tá fora ali, né, do que ela pode pagar. Por isso que é importante a gente entender com o financeiro o quanto que a empresa está disponível, né, e pode pagar pelo seguro de vida. Então, a gente vai fazer tudo isso de forma personalizada. Então, não tem exatamente um padrão, não é uma receita de bolo, Uhum. né? Então, para todos eu vou fazer dessa forma. Então, por isso que a consultoria de gestão de risco, ela é muito rica, né? Porque ela precisa entender ali a necessidade dessa empresa, né? Desse cliente, para a gente desenhar algo que fique confortável, mas que também atenda a necessidade, caso seja, né, necessário. Uhum. Imagino eu que seja só em relação à vida, né, desse funcionário, esse profissional, né? Tipo, ficou acamado, faleceu, teve alguma coisa, algum problema, mas se ele for embora para outro lugar, para outra empresa, não imagino que não tenha algo do tipo, né? Não tem, mas como a gente trabalha com seguro vitalício, e o seguro vitalício é uma modalidade diferente que a gente está acostumado a ver no mercado, a gente está acostumado a pagar o prêmio do seguro de vida, né, que é a mensalidade, e ter ali o benefício, como se fosse um aluguel. Você paga ali o aluguel e Uhum. pode usar a casa por 30 dias. Aqui é diferente, então esse funcionário ficou na empresa por 5 anos, por 10 anos e ele foi desligado, ou ele se aposentou. A apólice ela pode ser encerrada e a empresa ela pode receber ali, né, uma provisão matemática, uma parte, um resgate Sim. desse seguro. Então ela recebe sim, né, no caso ali da desistência da apólice ou até mesmo do desligamento, né, do funcionário. Lembrando que não é um investimento, é um seguro que você está comprando, que você Uhum. tem essa opção, né, que a gente chama da cereja do bolo. Então é uma forma de você também não ter perdido ali todo o dinheiro pela proteção. Então a empresa ela tem sim esse valor e pertence ali, né, à empresa esse valor. Então a gente coloca também tudo isso dentro do contrato social, junto com o advogado, com o contador, deixando tudo amarrado também para proteger o empresário, para a gente não ter nenhuma surpresa, né? Perfeito. Aí tem aquela outra parte lá que eu acho que eu achei sensacional, que é aquela parte da pensando na sucessão mesmo, né? Sim. O sócio, temos dois sócios ali na empresa, um deles falece. Normalmente, né? O padrãozinho ali de contrato social é falecer, os herdeiros vão assumir e tudo mais, né? Mas tem alternativas para isso, né? Exatamente, porque qual que é a dor de cabeça? Vamos supor que a gente tem uma empresa que tem um sócio A e o sócio B. O sócio B, ele é casado com uma esposa, né, que não entende ali do negócio dele e ele tem filhos pequenos. Uhum. Então, por lei, né, quando ele falecer, a empresa tem que quitar a cota dele em 90 dias. Né? E muitas vezes não tem essa liquidez imediata, porque a gente não sabe quando vai acontecer o momento póstumo. Ou ela vai precisar pagar, né, parte dos lucros para essa viúva, né, e para esses herdeiros, ou ter uma pessoa que não tem preparo, né, do seu serviço participando ali da empresa. Então, isso gera, às vezes, sangrar o caixa da empresa, pedir empréstimo e, às vezes, pode até antecipar até uma falência. Uhum. Então, para isso, a gente vai fazer um seguro, né, de sucessão, onde a gente vai fazer um seguro baseado nas cotas, né, do sócio. Então, vamos supor que a empresa vale 2 milhões de reais, cada um representa ali 50%. A gente vai fazer uma apólice de seguro de vida, né? Então, para o sócio A, para o sócio B, aonde a PJ é beneficiária. Então, se o sócio B ali vier a faltar, a falecer, invalidar,
vai ter ali aquele valor que a PJ vai receber, e aí ali no contrato social vai estar dizendo que é para quitação das cotas. Então, ele vai encaminhar para os herdeiros, a partir daquele momento os herdeiros não fazem mais parte da empresa. Então, isso dando liberdade para o sócio A seguir sozinho, sem ter uma pessoa indesejada dentro da empresa, sem precisar dividir lucros com alguém que não está conseguindo colaborar também na produtividade ali da empresa. Então, isso sana muitas dores de cabeça. Sem falar que o seguro é impenhorável, inalienável, ele não entra para o cálculo do inventário, ele é livre de TCMD, mas vale lembrar que pessoa jurídica, né, infelizmente tem a tributação do imposto de renda, né? Então, dependendo da classificação da empresa ali, vai ter ali o desconto do imposto de renda sobre a indenização. Para a pessoa física, não. Então, vamos supor que eu faço um seguro para você, de pessoa física, e você recebe essa indenização, é livre de imposto de renda. Já com a PJ, já segue ali uma nova regra, tá? Mas só o fato de não ter bloqueios, né? Porque a gente sabe que o empresário ele pode ter um bloqueio judicial por conta de um não pagamento de um imposto, como aconteceu comigo. Meu contador me mandou uma mensagem falando que eu não paguei a guia do FGTS em novembro. Falei, como assim, né? Às vezes acontece, no automático a gente acaba não pagando, e se isso fica parado, isso pode entrar numa dívida ativa, eu posso ter um bloqueio judicial. Então, ou seja, o seguro ele não serve como essa garantia. Ou, por exemplo, um processo trabalhista, né, que o empresário ele está passivo a sofrer, então também esse dinheiro da indenização ele não entra para esse cálculo. Então, isso é muito importante, porque é uma ferramenta que você tem ali realmente de proteção. Com certeza, ajuda demais, né? Sim. Só o fato de você não precisar desembolsar, né? Tirar de dentro do caixa da empresa esses valores aí para poder comprar a parte ali do outro sócio, né? Sim. E só a questão de ser rápido também, né? Já ajuda demais. Mas uma coisa que me deixou bem pensativo em relação a isso é que tem a questão prática mesmo da coisa de você perder um sócio que era um braço direito ali, era uma pessoa técnica ali, e aí de repente entrar uma pessoa que não tem nada a ver com aquela área, né? Então, eu tenho, sei lá, eu tenho uma empresa que, sei lá, uma empresa de engenharia, por exemplo. Eu sou engenheiro, tenho o sócio que é engenheiro também, aí ele morre, né? Exato. Como que é o termo que você falou aí? O momento póstumo, né? Você falou. Isso. Esse pessoal aí tem umas palavras bonitas, né? Porque tem gente que tem aversão, né? A gente fala assim, a morte, né? Bateu as botas, né? Isso! Veio de raça viva. Foi de arrasta, né? Exatamente. Momento póstumo. Essa daí eu não tinha escutado ainda. Mas então aí, engenheiro, médico, são sócios ali. Aí um dos dois passa pelo momento póstumo dele ali. Sim. Aí vai entrar uma pessoa que em vez do médico, vai entrar um contador no meio. Sim, a mulher é arquiteta. O contador até que podia ajudar. Mas arquiteta, sei lá, estilista, não tem nada a ver. Um pintor, né? O cara, ele é artista, não tem nada a ver com a parte de técnica ali. Aí realmente é um problema, né? Porque aí você vai ter um sócio ali, né? Além dos sócios que você já falou aí aqui antes da gente iniciar, né? Que o governo é um dos principais sócios nossos aí, né? Além desses sócios aí, você vai ter mais um outro sócio que não vai acrescentar, né? Na parte técnica ali. Sim. Então, é legal. É muito importante essa forma de seguro. E também que, ao mesmo tempo, aquela família ela não vai ficar desamparada, né? Exatamente, vai dar liquidez ali para aquela família, se a pessoa precisar desse dinheiro para viver de investimento ou para pegar esse valor da indenização e também montar algum outro negócio que faça sentido ali para a viúva e para os filhos. Voltando nessa história, né, que de um ramo totalmente diferente, eu fiz uma sucessão empresarial de uma empresa de medicina nuclear. Olha que algo tão peculiar, né? Ou seja, a esposa, né, de um dos sócios jamais, né, conseguiria tocar isso. Então, por isso que é importante, né, a gente fazer essa sucessão. Uhum. E a dor?
a dor da empresária, qual que é? Olha, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que eu até comentei com você, né, Ciro, que eu acho que deve ser unânime, eu acho que quando a pessoa vai te procurar, eu acho que é unânime, né, que é a dor dos impostos, né? A Uhum. gente paga imposto para tudo, então a gente tem ali imposto de serviço, imposto de nota fiscal, eu como franquia pago taxa de franquia também, taxa de prefeitura, taxa para SUSEP, então são muitas taxas, né, que a gente paga, muitos impostos. Eu tenho funcionário CLT, então tenho também pagamentos de folhas para pagar. Então, eu acho que isso consome, se a gente for somar tudo, né, uma grande parte aí do nosso faturamento, né? A gente poderia estar investindo em mais coisas legais, em mais conhecimento. Então, acho que isso é uma das maiores dores, não só para o empresário, como a gente está falando também, né, do ITCMD no momento póstumo. Então, ou seja, se você abre uma empresa, você paga imposto. Se você vai mudar o contrato social, você paga imposto. Então, ou seja, é algo que não tem como a gente fugir, né? Então, É. A- até na hora da morte, a pessoa, ela morreu, mas os herdeiros ali têm os TCMDs da vida aí exato, para poder pagar, né? Isso aí é algo também que você tendo seguro ali, você tem uma exato. segurança a mais ali, porque é, a gente tem, na minha família, a gente tem passado lá por um momento de inventário lá do meu avô, tem a casa, minha mãe, meus tios estão sempre se reunindo, conversando sobre isso. É, e aí veio, né? Começou a vir a parte do ITCMD, e aí é um negócio que é pesado, né? Sim, Para um bem único ali já é um negócio pesado, né? exato. Agora, imagina para uma empresa, né? Que tem. A, o pessoal faz o planejamento, coloca Sim. os bens ali, mas os valores, às vezes, né, de uma cota de uma empresa, alguma coisa assim, para ser transferido, né, para uma pessoa por doação, ela já é um valor pesado, Já né? é caro. Estima-se que a gente gasta em torno, por exemplo, de um inventário de 10 a 15% do valor do bem. Então, se a pessoa tem ali 1 milhão, então ela vai gastar ali de 100 a 100 cento a e cento e cinquenta cinquenta mil. Ou seja, e o prazo ali também tem um prazo, né? Para você Uhum, entrar com o inventário, pagar tudo, né? Então, muitas pessoas também optam pela hold, né? Que foi algo que a gente estava conversando ontem com uhum. a equipe jurídica. Só que a hold, ela é uma ferramenta muito boa para proteger também o patrimônio, só que ela também vai passar pelo imposto. Em algum momento vai ter, não Vai, tem. porque precisa fazer essa transferência, só que a hold ela não vai dar para o Ciro, ela não vai dar para o doutor advogado um cheque para ele pagar o ITCMD do cartório. Então, quem vai dar esse cheque vai ser o trabalho da Patrícia. Então, Uhum. onde, né, entra a minha parte ali para a gente ter essa liquidez. Então, a gente acaba também diminuindo um pouco dessa taxa tributária, porque o que paga pelo seguro, pelo seguro de vida é infinitamente menor do que você vai deixar ali de benefício, né, de herança para essa herança não, né, de indenização para essa pessoa. Então a gente consegue aí um pouco diminuir esse custo, né, tributário nesse planejamento. Isso aí é demais. Eu fiquei impressionado com essas saídas aí que você tem aí com o seguro, né? Ah, e aí, voltando naquela situação, né, dos sócios, né? E aí um tem o falecimento ali, e aí tem o seguro, né? Que vai cobrir a parte que vai ir para a família, né? E tudo isso você tinha falado já que tem que estar lá no contrato social, né? A apólice, todos eles assinam, né? Os Isso. sócios, né? Familiares participam da assinatura de alguma coisa ou é a decisão do sócio? Só os sócios e o beneficiário, né? No caso, o segurado, que tem que assinar como segurado, e o responsável do pagamento ali, que é a jurídica, e todos os sócios, eles precisam assinar essa proposta, né? Onde vai ser encaminhado para a seguradora. E um fato também bem importante, que cada sócio, ele pode ser aprovado de formas diferentes também, porque como é feito apólices individuais, né, para cada sócio, cada um tem uma saúde diferente, idades diferentes, então os valores também da mensalidade do seguro ele pode mudar, mesmo sendo o mesmo valor de indenização. Vamos supor que eu e você somos sócios, 500 mil aqui para cada um, a sua apólice ela pode ter um valor diferente da minha, tá? Por Entendi. conta do risco, né?
Mas aí isso é bem tranquilo. A família não precisa assinar. E é depois que gera o número da apólice, aí é onde entra, né, a mudança do contrato social, onde a gente vai discriminar tudo certinho para Para deixar bem amarrado. informar a pólice lá no contrato e tudo mais, né? Sim. E aí também imagino, né? Pô, tem um sócio que tem 30 anos e o outro sócio tem 70, 70. né? Então essas coisas aí, elas variam tudo, né? Exatamente. Então, por isso que é importante Doença, sei lá. doenças pré-existentes, histórico de família. Então, por isso que é importante fazer enquanto pode, porque o seguro de vida ele tem uma data, né, uma idade ali, uma faixa etária de fechamento que você não consegue mais fazer o seguro. Depois que você fizer, ele é vitalício, ele vai até o fim da sua vida, mas ele tem uma entrada ali, né, uma idade de entrada. Então, ou seja, se você estiver muito idoso ou muito debilitado, já tiver algum pré-existente, isso pode ser algo que a gente não consiga fazer o seguro de vida para aquele Certo. sócio. Tá. Aí, entrando nisso, né? Você falou daquele sócio, de repente daquele sócio não dá. Aí eu tenho 4 sócios, né? Um pode não ter o seguro. Pode Pode, acontecer. pode. Aí a gente menciona isso dentro do contrato social Uhum, e até mesmo para a seguradora, que dentro desses 4 sócios, apenas 3, né, estão elegíveis para ter o seguro de vida, sim. né? E se um não quiser, né? Dá também. Dá pra, Dá, tem todas as opções, então. dá. O Aí ruim eu. é os outros sócios não aceitar o fato dele não optar pelo seguro É de meio, vida. é meio complicado, né? Tem que ser Porque. consensual. Porque aí você está criando um mecanismo justamente para facilitar depois o momento, né, da pessoa falecer. Só que aí aquele lá não quer, né? Exato. Então, você já presenciou já esse tipo de coisa, esse tipo de conflito? Tem 3, 4 sócios, um quer, o outro não quer. Graças a Deus, não, porque como é a pessoa jurídica que paga, né, seria até Uhum. leviano, né? Não seria. Como que eu vou falar de uma forma aqui elegante, né? Não inteligente, né? Não seria inteligente estrategicamente ele falar não, porque tá Uhum. protegendo a família dele de É. receber um valor ali da indenização em 30 dias, né? Então, ou seja, seria muito leviano da parte dele. Não tive, mas já tive, por exemplo, discrepância de idade. Uhum. Tipo, 2 sócios ter de 30, 40 anos e um outro realmente ter ali 70 anos. Ou seja, o valor da pólice desse de 70 anos ser referente ao valor da pólice dos dois, né? Então, por conta da idade. Então. Mas como é a pessoa jurídica que paga, não vai ser o CNP, no CPF, não vai ser a própria pessoa que está tirando do bolso, então não tem tanto esse conflito, né? E aí, quando tem uma pessoa idosa, é que eles têm mais receio ainda, porque a Uhum. probabilidade da lei da vida é que essa pessoa ela parte primeiro do que os outros que são mais jovens, né? Sim, com Não certeza. necessariamente, mas quando a gente olha para uma pessoa jovem, uma mais idosa, a gente acredita que essa vai primeiro, né? É uma questão natural mesmo, né? É, E assim, você falou dos limites, né? Limite de idade. Qual que é? a gente consegue fazer o seguro ali de vida até 80 anos. Então, até 80 anos a gente consegue desenhar ali uma apólice de seguro de vida, tá? Então, é a idade máxima. Vai entrar como um seguro de idades especiais, né? E vai ter também ali, não vai poder ter todas as coberturas e tudo Uhum, mais, mas a gente vai fazer ali um seguro diferenciado para essa pessoa. Mas a gente tá. consegue, Ah, tá? mas é uma boa idade, né? É um bom limite de idade, né, para poder Sim, fazer. sim, a maioria de bancos e tudo mais. E o legal, assim, se a seguradora, né, se a Prudential ela aceita essa pessoa como segurado, ela vai ter esse seguro pro resto da vida e ele não tem carência. Então, se ela fechou o seguro, pagou ali o primeiro prêmio, se dentro de 30, 40 dias essa pessoa falecer, a indenização já está disponível. A maioria das coberturas do mercado tem carência de 2 anos. Ou seja, você tem que fazer um pacto com Deus, né? Uhum. Eu vou fazer esse seguro hoje, mas por favor, Deus, não, Esse, não me, me, me me mantém segura aqui aqui. na Terra por 2 anos, porque senão eu não vou ter indenização. Então, a maioria das seguradoras que aceitam idosos, né, tem essa virgulazinha, né? Uhum, Te aceito, mas carência de 24 meses. certo. Para doenças pré-existentes também, o normal do mercado é ter essas carências, imagino, né?
Sim, sim. Quando tem uma doença pré-existente, vai ser uma análise isolada, individual, depende muito do caso, do tempo do diagnóstico, como essa pessoa ela está. E o bacana é que eu faço um seguro que eu faço análise póstuma e não análise, perdão, eu faço análise prévia e não análise póstuma. Então o Uhum. mercado ele faz ao contrário. Então o Ciro contratou o seguro dele, ele vem pagando e se você vier a faltar, eu vou fazer uma análise póstuma, eu vou fazer uma varredura da sua vida para entender se eu vou pagar essa indenização ou não. Porque dentro da nossa lei, né, tem o artigo 769 do Código Civil Brasileiro, que diz que o Ciro é obrigado a comunicar o grave do risco. Então o seguro ele vai renovando ali automático, mas se você estiver tomando um remédio de hipertensão, um ansiolítico, tá com obesidade, começou a fumar, a lei, ela joga obrigação para você avisar. Mesmo que a seguradora não esteja te perguntando, você tem que Uhum. levantar a mão e falar, olha, Bradesco, olha, instituição financeira, eu tô, né, tomando essa medicação, e aí eles vão colocar ali na DPS, que é uma declaração pessoal de saúde. Se você não declarar, na análise póstuma, se eles pegarem essa informação, eles podem negar a indenização para sua família. Uhum. Então, hoje, 70% dos seguros, eles não são pagos em primeira instância, né? Não é a Patrícia que está falando esse dado, é a SUSEP, que é a autarquia federal que regulamenta o mercado de seguro hoje. Então, o que que eu faço? Eu faço a contramão, eu tenho um modelo americano. Então, eu não faço análise póstuma, eu faço análise prévia. Então, nem todo mundo hoje pode ter um seguro da Prudential, né? Dependendo da idade, do capital segurado, do estilo de vida, a Prudential vai pedir alguns exames, vai pedir declaração, às vezes um relatório médico, mas a partir do momento que você for aprovado, seu contrato é de não contestação, é unilateral. A única pessoa que pode mexer no seguro é só o Ciro. Eu, como seguradora, não posso mexer. Se você praticar esporte de risco, tomar alguma medicação, um exemplo vivo disso sou eu. Contratei meu seguro aos 29 anos. Aos 37, descobri um nódulo na minha tireoide TIRAD5, que tem 80% de chance de ser maligno. Qualquer outra seguradora, se eu comunicasse que eu tinha esse nódulo, eu falou, olha, muito obrigada, mas ano que vem a gente não vai renovar. Prudential não, mantém a minha pólice ali intacta. Tá? Então, Segurança de verdade mesmo. exatamente. Então, ou seja, não adianta a gente optar, às vezes, pelo mais prático, mais barato, pelo um aplicativo, ter um seguro frágil, né? Fica fácil assim para Estar seguro. seguradora, né? Que, Ex- sinceramente, né? Se a pessoa ela vai e comunica que tem alguma coisa, depois de quase 10 anos, né? Você falou? É, Quase 10 anos quase ali 10 anos. pagando. E aí, então tá. Ano que vem a gente não renova. E a lei ampara isso, não é nem a seguradora que é vilã, tá jogando de má fé. A nossa lei tem essa brecha. Uhum. Então, ela dá ali a oportunidade da seguradora reavaliar seu risco e te dar uma resposta dentro de 15 dias, se vai querer renovar. E ela pode aumentar o valor. Então, pago R$ 1.000 por mês de seguro. Então, se você tem essa doença, então você vai pagar R$ 3.000. Uhum. Igual quando É você meio tem um que. PT de um carro, né? Você vai É. procurar outra seguradora, seu seguro fica lá Uhum. no alto. Então, na verdade, estão te pondo para fora de forma elegante, né? Exatamente, tô te convidando a Convidando a se sair. retirar. Nossa, Exato. Então É um ponto também é bem um ponto importante pra importante gente. mesmo. Ponto importante mesmo. Porque, já pensou isso? A pessoa tá 10 anos. E aí a lei, ela tá dizendo que ela tem que comunicar ainda, né? Exato, Então, exato. sei lá, para seguradoras que acabam não ajudando nesse sentido aí, a pessoa tá lascada mesmo, porque ela vai ter que avisar. Exato. Você acha que que o advogado da seguradora, ele tem uma brecha ali Hum, explícita? É óbvio. Ele não vai usar isso para o juiz? Olha, senhor juiz, mas existe aqui essa lei, artigo 769, que diz que ele era obrigado, ele, não sou eu que sou Uhum, obrigado a perguntar, ele é obrigado a me comunicar, ele não me comunicou, então, infelizmente, aham, a seguradora, ela tá certa. O que que o juiz vai fazer? Ele tem que seguir o que está na lei, aham. então, Comunicar até, sei lá, acho natural até. Acho legal até a pessoa ter que comunicar, né? sim, Agora, esse negócio de depois a seguradora poder vir, ela olha, pode reavaliar. vamos reavaliar aqui. Sei lá. Aí, acho que. E eu acho que a maioria dos brasileiros, muitas pessoas, eu acredito que não conheça essa lei e que não saiba que, tipo, no seguro do carro tem que avisar.
né? Seguro de vida tem que avisar. Então, se você tem um seguro de carro que você tá morando em apartamento, aí de repente do nada você vai morar lá na Zona Leste, lá, não preconceito à Zona Leste, mas num lugar mega perigoso, numa casa, né? Onde não tem Não tem monitoramento, não portaria. tem segurança, não tem nada. Você tem que avisar a seguradora, porque vai mudar o valor do seu seguro. De Uhum. prédio para casa, de cidade. Então, não tem jeito, né? Vai ser diferente. Então, o seguro do carro também funciona também da mesma forma. Uhum. Fica um alerta aí pro pessoal. Tipo, seguradora, passei do mês pra cá, eu passei a encher a cara todo dia agora. Aí é ato ilícito, aí você não recebe mesmo. Nossa, não sabia desse negócio. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Você é de Ribeirão Pires também, né? Sim, sim, eu cresci em Ribeirão, né? Eu sou paulistana, mas com 1 ano de idade meu pai veio para Ribeirão Pires, então Então é cresci. toda a vida toda você. Sim, aí depois fui para São Paulo, quando comprei minha franquia da Prudential para ficar mais próximo do escritório. Na pandemia vim para Mauá, que é a cidade natal do meu esposo. Uhum. E aí depois que eu tive meu filho, eu voltei para Ribeirão Pires. Eu amo Ribeirão Pires, eu acho uma cidade muito gostosinha, acolhedora. Ah, é legal lá. Tem um climinha de interior, né? Não é longe, né? Exato, Daqui você pegou de Santo Anchieta, André. você tá em São Paulo, tá perto aqui disso. Eu demorei 25 minutos para chegar aqui, então, sem trânsito, né? Férias escolares, né? É. Mas demorei 25 minutos, então foi bem prático, bem rápido. Aham. A gente tava com a Mari aqui no podcast passado, né? Ali de Ribeirão também. Sim. Ribeirão Pirense? Como que é? É, Ribeirão, eu acho que é Ribeirão Pirense. Não, legal. Você morava aqui em Mauá, né? Você falou no Parque São Sim. Vicente? É Jardim Aidê, do Ah, lado é ali, perto né? ali, né? É do lado. Fiquei Entendi. morando ali, aí depois que eu tive meu pequenininho, aí a gente foi morar lá no sítio Taquaral, divisa ali com o Riacho Grande São Bernardo do Campo. Ah, legal. Não deve ser quase frio ali, né? Imagina, quase não tem neblina. Você falou do teu filhotinho aí, do teu pequenininho, né? Sim. Aí o empresário que tem o filho novinho ali, né? Ele deve pensar muito nessa parte do seguro também, né? Exatamente, porque o seguro, a gente também consegue fazer blindagem de educação dos filhos. Porque quando a gente tem filhos, a gente pensa 100% e dá o melhor ali para eles. Mas como que seria, sei lá, se eu invalidar, não conseguir mais gerar minha renda, ou se eu vier a faltar. Quem é que vai pagar o colégio do meu filho? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mudar a estrutura ali de ensino, né? Então, companhias diferentes, nível de ensino diferente, então isso vai impactar no futuro ali do meu filho. Então a gente consegue fazer uma projeção de nível, né, que você quer de dar de nível de escolaridade para o seu filho. Através dessa projeção, a gente entende qual que é o valor da indenização e coloca no seguro de vida. Então, se acontecer alguma coisa, a criança vai receber aquele valor para pagar a Uhum, escola, o plano de saúde, né, as despesas do dia a dia. Então, a gente faz essa blindagem de uhum. educação. Então, é bem Essa importante. blindagem de educação atinge até onde? Até curso É, superior? quantos anos, assim, o pai achar que é necessário. Então, Patrícia, eu gostaria até os 25 anos do meu filho. Então, a gente vai criar ali um seguro de 25 anos. E o legal, se eu criar um seguro de 20, de 30 anos, não tem reajuste pela idade. Ah, Porque, é? como é modelo americano, se você contratou com 30 anos, você vai estar ali com 40, 50 anos ali, vai pagar com a sua idade ali que você fez a contratação do seguro de vida. Então, isso também é bem interessante. Então, isso a longo prazo traz uma economia muito boa, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro. Americano é diferenciado É mesmo, né? diferenciado. Eu, eu sempre fui daquela cabeça, nossa, não, a gente tem que valorizar o brasileiro, que não sei o que. Sabe, é uma coisa meio bairrista, assim? Mas, não, os caras É são visionário, fora da né? curva, né, nessa questão. Nessa e em muitas outras, né? Eles são visionários em um monte de coisa. Estão muito à frente mesmo. E a Prudential eu acho que é a maior do mundo mesmo, né? Hoje ela está entre uma das 10 maiores instituições financeiras do mundo. Então, se você pensar em
nas maiores empresas, né? Hoje ela ostenta o topo da Times Square, que é o topo publicitário mais caro e cobiçado. Então, as condições gerais, né, que é o contrato do seguro, ele tem uma exclusão, que é atentado terrorista, não há pagamento, então a empresa ela não é obrigada e ela indenizou todo mundo que tinha seguro de vida, que estava ali na torre, então indenizou Uhum. todas as famílias, e aí hoje ela ostenta aí, então você vai ver no filme do Homem-Aranha, Diabo Veste Prada, na série Glee, que mostra ali a Times Square, então tem ali a Prudential, e ganha aí 11 anos consecutivos como a empresa mais ética do mundo. Então isso é muito bom, porque traz Caramba. uma tranquilidade para quem tá fazendo essa parceria, para quem tá contratando esse seguro. Então, assim, eu hoje, como franqueada, eu fico muito tranquila em apertar a mão do Ciro e falar: não, se acontecer alguma coisa, o cheque vai estar ali para sua família, porque é uma empresa que tem mais de 1,5 trilhão de dólares sob gestão, então a gente tá falando de quase o nosso PIB brasileiro. Até gosto de brincar que é mais fácil o Brasil falir do que a Prudential, né? É. Então, por muitos anos foi considerado too big to fail, grande demais para poder quebrar. Então, tem uma grande solidez. E quando veio a pandemia, que as empresas estavam quebrando, não estava aguentando, Prudential foi a primeira seguradora, né? Porque pandemia também é exclusão para seguro de vida. E ela foi a primeira, né, dentro de uma semana, a declarar que todas as pessoas que morressem, ficassem internada por Covid-19, seria indenizada. Inclusive, eu paguei benefício de morte, benefício de internação por de UTI, que aí já entra como blindagem da renda. Por Uhum. exemplo, nós somos autônomos, né? A gente tá ganhando dinheiro aqui porque a gente tá bem, conversando, saudável. Mas se a gente tivesse numa cama hoje, né, do hospital, ou quebrado um braço, como a gente ia fazer para trabalhar? Então, o seguro de vida também protege sua renda. Mas fala um pouquinho dessa proteção de renda, porque depender de auxílio-doença não é lá a grande vantagem, né? É, o INSS, Não é lá a grande coisa. o prazo do INSS é de 90 a 120 dias para você ser deferido e receber ali. Então, você não vai ligar para Enel e falar assim: olha, eu vou receber daqui 90 É. dias, né? Não corta a minha Aham. energia. Não, não acontece, né? Então, a gente, como autônomo, nossa ferramenta de trabalho é a gente. Então, imagina você fazer uma cirurgia e precisar voltar a trabalhar depois de 48 horas. Não tem condição. Você precisa pelo menos ficar um tempo parado ali para cuidar da sua saúde. Então, a gente tem uma indenização, por exemplo, de cirurgia. Você recebe uma indenização para você poder pagar a água, a luz, o colégio, o cartão de crédito, o aluguel, pagar as despesas que o Ciro tem ali de forma mensal. Ah, Patrícia, mas eu quebrei meu braço, né? Então eu preciso dele para digitar, para fazer qualquer coisa. Você vai receber uma indenização de quebra de osso para você poder também ter ali uma estrutura. Mas se eu não usar esse dinheiro, eu preciso prestar conta? Não, não é reembolsado. O dinheiro é seu, né? Ou em casos mais drásticos, eu paguei para uma nutricionista em Ribeirão Pires, inclusive. Foi meu primeiro benefício em Ribeirão, câncer de mama. Ela teve um câncer de mama. Graças a Deus ela não ficou tão debilitada, mas perdeu o cabelo. Ela não queria mais atender. A autoestima tá lá embaixo, né? E quem é que vai manter a renda dela esse um ano que ela não quer trabalhar? Então, o seguro de vida, a gente coloca ali de 1 a 2 anos do faturamento da pessoa. Então, ela recebe esse valor ou para pagar um tratamento, que hoje em dia a gente sabe que os médicos cada vez mais não estão atendendo no plano de saúde, ou você paga uma consulta particular e tem ali um reembolso. Então você tem essa liberdade de pagar de forma particular, ou até mesmo manter ali o seu padrão de vida. Então, no caso de uma invalidez temporária, ou permanente, quebrar um osso, internado, ou no caso de uma cirurgia grave ou leve. Nossa, sensacional É mesmo. uma das coberturas que eu mais pago hoje, Ciro. É a cobertura em vida, né? Que tá mais fácil de Uhum. acontecer, né? E essa contratação é feita à parte, né? Ou não? É tudo junto, Tudo junto? tudo Como que é junto. o nome do plano lá que você falou? Ah, a gente tava falando do Vida Inteira, que é o Isso, Whole vida Life, inteira. né? Esse é um seguro que, assim, quem puder pagar, ter ali condição financeira, é o melhor seguro, porque você paga, quita ele por 10, 15, 20, 30 anos e ele é seu pro resto da vida. E aí, em cima dele, eu posso colocar a educação dos filhos, uma renda hospitalar, uma quebra de ossos, uma cirurgia, uma assistência funeral familiar, global, qualquer lugar do mundo. Então, sei lá, você tá esquiando lá. Né, foi pro Chile, tá esquiando com a família, se machuca, quebra ali, né, um membro, precisa fazer uma cirurgia, passa a mão no telefone, Patrícia, você vai receber, mesmo que você tá fora do Brasil. Uhum. Então, isso é bem interessante. Uma coisinha que eu acho importante destacar eu vi no teu Instagram lá, você tem tem umas premiações aí, né?
bam bam no Brasil, bam bam no mundo, né? Fala um pouquinho aí disso daí. Bom, a gente tem sim as convenções, né? Que é 20% dos melhores life planners, que a gente chama life planners dos franqueados da Prudential. Então eu já fui pro Havaí, já fui para Paris, né? Recebi minha placa ali do presidente da Prudential. Então é bem bacana. E fora também, né, que tem ali o MDRT, que é de 1 a 3% dos profissionais, né, do mundo, né, que trabalha nessa área, que também estão elegíveis para poder, né, entrar nesse grupo seleto, né? E graças a Deus, desde 2017, né, eu sigo aí, né, participando aí do MDRT, e sempre tem algumas campanhas, né, internas, então isso é muito gratificante, porque são vários profissionais de excelência, né, que trabalha hoje dentro da seguradora, né, como franqueado, e está entre 20%, 10%, né, mesmo se for 50%, a gente já fica feliz, porque quer dizer que a gente está fazendo um excelente trabalho, né? Com certeza, né? Da, da empresa mais ética, né? Do Do mundo, mundo. 11 Você tá anos. dentro ali do top, então quer dizer Sim, que você faz um trabalho excelente, de excelência mesmo. Parabéns. obrigada, Ciro. É, queria que você... Tem algum outro detalhe, algum outro seguro que você acha importante falar aí que a gente não tenha mencionado? Eu acho que a gente falou basicamente de tudo, né? No caso de ausência de pai, no caso de uma invalidez, para você não depender de um terceiro. Falamos também da proteção da renda, falamos de inventário, falamos de empresário. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um review aí Uhum. de tudo isso, mas qualquer dúvida, né, se seu público estiver assistindo a esse podcast, eu fico à disposição, pode me mandar um direct, meu Instagram é @apatriciaaraújo, não tem o outro A, né? Então vai estar lá como especialista de seguro de vida, pode me mandar uma DM, que eu estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Legal, isso aí. Bom, acredito que é isso que a gente precisava explanar aqui, né? Sim, Agradeço muito tua obrigada. presença, agradeço demais mesmo, foi muito enriquecedor, esclarecedor, né? É, a gente imagina poucas coisas, né, das alternativas que o seguro tem, né? E aí você Sim, trouxe ideias legais aí que eu acho que muita gente não conhecia e que de repente vai começar a pensar, né? Essas sim, questões aí, como eu já te falei, já te falei antes, já falei aqui também, essa questão aí da proteção aí em relação à sociedade mesmo ali sim. de cotas ali da sociedade, eu achei sensacional isso aí. Então, acho que é uma coisa importante aí para todo empresário colocar na cabeça, pelo menos ir amadurecendo a ideia para um dia fazer. Exato, e é o seu público, né? Porque você Uhum, lidar ali com empresários, abrindo, fechando empresa. Então, é a dor ali do seu empresário que muitas vezes ele não parou para olhar no ponto cego. E uhum. aí entra a gente, né, Ciro, para a gente poder falar: olha, isso aqui pode acontecer, se acontecer, vai acontecer isso. Então, cabe a gente ali conscientizar e mostrar esse ponto cego que muitas vezes as pessoas não enxergam, até porque o Brasil ele não é muito focado em planejamento, né? A gente está começando a crescer com isso, né? Em 2016 era 3% da população que tinha uma proteção financeira, hoje nós estamos em 18%, mas Já tem melhorou muita bem. gente ainda que precisa ainda conhecer, que está carente dessa informação. Então, queria te parabenizar por você abrir esse espaço e dar a oportunidade, né, dentro da rede social, que vai atingir várias pessoas, a ter esse acesso de forma gratuita, né, que muitas vezes a pessoa, ela não tem. Então, saiba que você ajudou muitos brasileiros aí Que nesse bom. bate-papo aí que a gente teve hoje. Que bom. Isso aí, Patrícia. Obrigado. Eu que agradeço. Parceria tá iniciando, mas vamos Tamo firme aí, junto, né? tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Conteador Podcast. A gente tá aí no YouTube, no Instagram. Estamos começando a colocar alguma coisa ali no TikTok. Acompanha a gente, curte, compartilha e comenta lá, coloca a tua pergunta. A Patrícia vai ver, a gente vai. Depois vou jogar ali no teu Instagram para você compartilhar também ali Com com o certeza. seu público. E tamo junto, gente. A Cifra Conte Contabilidade está aí para te ajudar também. Um abraço. Até a próxima. Até, tchau, tchau.